Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. A nossa aula de hoje será para os componentes de Ciências Humanas nas turmas do EJA Fase 1 e Fase 2. Como eu havia falado na aula anterior, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula 2 com o tema Sistema de Orientação e Localização. Lembra na última aula que nós falamos sobre alguns recursos, de o ser humano conseguir se orientar no espaço, no lugar onde ele vai. E aí nós trabalhamos na aula passada, por exemplo, a orientação por meio do Sol, por meio do Cruzeiro do Sul, utilizando a bússola. Chegamos a construir, inclusive, o nosso globo terrestre, que Chaminézinho adorou ele, né, Chaminézinho? Ele estudou, ele fez atividades com o globo terrestre, que foi confeccionado aqui. Espero que vocês em casa também tenham feito o globo terrestre para ajudar, inclusive, vocês na aula de hoje. Deixei um desafio na última aula. Chaminézinho também falou aqui que respondeu o desafio, inclusive com a ajuda do globo terrestre. E o último desafio foi você imaginar que os tripulantes de um barco que está navegando em meio ao Oceano Atlântico precisem saber qual é a sua localização nessa imensidão de água. Você sabe como eles podem obter essa informação? E aí, minha gente, o que é que vocês responderam nesse desafio? Vamos pensar um pouco. Digamos que você está no Oceano Atlântico, foi fazer lá um cruzeiro, vê que coisa massa. E aí, de repente, você naquela imensidão de água, olha para um lado, para o outro e só enxerga água. E aí você queria saber, qual é a sua localização. Eita, e agora? Chaminézinho, ele olhou o globo terrestre dele e disse: a forma que a gente tem de localizar, no espaço, saber onde é que a gente está, é por meio das coordenadas geográficas. Já ouviram falar nessa palavrinha antes? Então, coordenadas geográficas, são linhas imaginárias. Se eu pegar aqui, o globo terrestre que a gente construiu na última aula, a gente vai perceber, que ele tem várias linhas, tanto linhas na horizontal quanto linhas na vertical. E essas linhas na horizontal e na vertical, ela é chamada de coordenadas geográficas, que por muito tempo, as pessoas, eles foram estudando, se apropriando de informações, de como chegar a construir, por exemplo, um mapa, de representar o nosso planeta Terra. E aí eles chegaram, por meio da cartografia, que a cartografia é justamente a ciência que vai trazer todas essas técnicas e métodos científicos, artísticos, por que não, para elaborar os mapas. Quando a gente fala, dessas linhas que eu falei ali, olhando o globo terrestre, a gente vai destacar duas palavras, os paralelos e os meridianos. Vou pegar mais uma vez aqui o meu globo terrestre e vou mostrar aqui para vocês que estão em casa o que são paralelos e meridianos. Paralelos são todas essas linhas imaginárias que estão, paralelamente à linha do Equador. São essas linhas aqui, horizontais, tá? A maior linha que a gente tem, ou o maior paralelo que a gente tem é o Equador. Porque é ele, que está nessa circunferência aqui central do globo terrestre. Esse aqui que fica nessa parte dos polos, ele já é menorzinho.
Então, ali eu defino paralelo como linhas circulares imaginárias traçadas horizontalmente sobre a representação do planeta no sentido leste-oeste, ou seja, neste sentido aqui, ó, leste-oeste, diferente dos meridianos, que são essas linhas verticalmente que a gente vê aqui, são vários meridianos, tá? Do mesmo jeito que são vários paralelos. Mas a gente tem um meridiano principal, que de modo geopolítico, né, estratégico, foi definido que o principal meridiano, ele passaria aqui pela Europa, tá? Em Londres. E ele seria chamado de meridiano de Greenwich, tá? Então, esses meridianos, eles vão de norte a sul, certo? Vamos continuar. Esse meridiano e esses paralelos, eles vão originar, tá? As zonas térmicas climáticas por meio dos paralelos. Então, se a gente olhar essa imagem aqui, a gente vai ver, ó, zonas térmicas, onde temos a zona tropical ou intertropical, a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, o polo norte e o polo sul. Ou seja, essa área que está entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio é conhecida como área ou zona intertropical. É onde a gente vai ter a maior incidência dos raios solares. Vai ser uma área com temperaturas mais elevadas. Quanto mais a gente se afastar aqui do Equador, a tendência é que a temperatura ela vá o quê? Diminuindo. Vamos imaginar como é o polo, né? O polo norte e o polo sul. Frio, né? Temperaturas abaixo de zero, congelante as áreas. E aí, quando a gente vai para os meridianos, que são essas linhas verticais que a gente viu há pouco tempo, ele já vai trazer, né, a diferença de horas, o fuso horário. Se você que está, né, assistindo a aula hoje, vai estar assistindo num determinado horário, do outro lado do planeta vai ser o quê? O oposto daquele horário que você está. Se você está assistindo, né, aqui em Pernambuco, por exemplo, vai assistir essa aula às 8h20 da noite. Quem está lá no Acre já vai ser um outro horário, tá? Então, isso é consequência desses meridianos, que logo a gente vai denominar de latitude e longitude. A latitude, mais uma vez, vem a globo para cá, o globo terrestre. Mais uma vez, né, quando a gente fala de latitude, eu estou me referindo à medida em graus, tá? Que vai do Equador ao Polo Norte e do Equador ao Polo Sul. Essa medida em graus, ela vai variar de 0 do Equador a 90 graus norte, de 0 do Equador a 90 graus sul. Lembrando que latitude, ela sempre vai ser norte e sul. Não esqueçam, porque no próximo slide a gente vai precisar dessa informação. Já a longitude, lembra lá quando eu falei do meridiano, que ele vai dar aquela diferença de horários? É justamente por meio dessa longitude, ó. A longitude, ela vai variar de 0 graus do meridiano de Greenwich, que é aquele meridiano principal, até 180 graus leste e 180 graus oeste, certo? Vamos ver se vocês conseguiram aí captar essa informação. Quando a gente fala de latitude, eu vou ter uma variação de grau de quanto a quanto e de onde a onde. Vamos lá? Latitude, 0 graus do Equador a 90 graus norte,
0 graus do Equador a 90 graus sul. Longitude, 0 graus do meridiano de Greenwich a 180 graus leste e 180 graus oeste. Tranquilo? Vamos para o próximo. Aqui a definição de coordenadas geográficas, né? E ali vocês veem um planisfério com algumas marcações, letra A, B, C e D. É importante lembrar que para a gente ter essa localização exata, é importante que a gente tenha, por exemplo, a interceptação da latitude e da longitude. Porque eu posso chegar para vocês e perguntar o seguinte: minha gente, qual é a latitude, a localização do ponto A? E você simplesmente olhar ali na imagem e falar o seguinte: o ponto A está a 50 graus de latitude. Aí você me deu só essa informação. Tá certo? Não. Por quê? Porque toda essa linha de 50 graus, ela passa por todo esse planisfério. Então, a gente não vai ter uma localização exata. E aí, por isso que eu digo que é importante a interceptação. Tem que ter tanto a longitude quanto a latitude. Aonde essas duas linhas imaginárias se interceptarem, a gente vai ter a localização exata. Assim também acontece com os outros pontos. Ora, e eu poderia também dizer que estava errado, porque vocês só falaram 50 graus de latitude. Mas a gente viu que latitude ela pode ser o quê? Tanto norte quanto sul, certo? Do mesmo jeito o ponto C, o ponto D, o ponto B. E aí, na próxima imagem, a gente vai treinar um pouco essa localização exata. Mas antes, eu coloco o seguinte: coordenadas geográficas é o ponto de encontro entre um paralelo e um meridiano, marcados por suas respectivas medidas em graus, latitude e longitude. Temos uma coordenada geográfica, é ela que fornece a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. E aí vamos exercitar um pouquinho. Eu tenho aqui, né, aquele planisfério mais ampliado para ter uma melhor visibilidade de vocês que estão em casa. E eu demarquei aqui, lembra lá da rosa dos ventos da última aula que a gente estudou? Os pontos cardeais, norte, sul, o leste e o oeste. E aí, para a gente fazer essa localização desses pontos A, B, C e D, é importante a gente perceber esses pontos cardeais e saber o que é latitude e o que é longitude. Vamos lá praticar? Vamos, chaminézinho! Aí eu peço para que vocês identifiquem onde, né, está localizado o ponto A de acordo com a latitude e longitude, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Vamos lá, vamos ver quem vai acertar em casa. O ponto A, ele está localizado onde? E aí a gente tem, né, o ponto A, ele está localizado a 50 graus de latitude, certo? Lembra que latitude, ela tem que ser norte ou sul. Então, tudo que estiver acima dessa linha do Equador é norte. Tudo que estiver abaixo da linha do Equador é sul. Logo, a gente tem o ponto A 50 graus de latitude norte. E o ponto A está a 100 graus de longitude. E aí a longitude ela vai ser leste ou oeste. Se ela estiver a partir deste ponto 0 graus do meridiano de Greenwich, ela vai estar a leste. Se ela estiver para o meu lado, ela vai estar a oeste. Então, o ponto A, ele está a 100 graus de longitude, o quê?
oeste, certo? O ponto B, vocês agora estão aí, né? Perfeitos, conscientes, inteligentíssimos, já vão conseguir localizar perfeitamente esse ponto B. O ponto B, ele está a quanto, chaminézinho? 40 graus de latitude norte e a 80 graus de longitude leste. O ponto C, ele está a 20 graus de latitude sul e a 40 graus de longitude oeste. O ponto D, 10 graus de latitude sul e a 20 graus de longitude leste. Gostaram dessa prática aqui? Pois é, do mesmo jeito quando você pega um globo terrestre, quando você pega um planisfério, quando você pega desafios para localizar, né? Aonde está uma embarcação, aonde está um navio, aonde está uma aeronave, um submarino, por exemplo. Você pode utilizar-se desta ferramenta, tá? De coordenadas geográficas. E aí a gente sabe que a tecnologia ela avançou muito em relação à orientação e à localização. E aí temos, né, algumas tecnologias modernas que são aplicadas à cartografia, como por exemplo, as fotografias aéreas, também chamada de fotogrametria. Essas fotografias aéreas, elas captam imagens, tá? Imagens, por exemplo, tem ali, né, o aviãozinho que vai estar com a câmera de alta resolução e vai captar essa imagem de um determinado lugar e vai trazer essa imagem, ó, por meio lá dos livros, revistas, né, quando a gente vai realizar alguma pesquisa. Também a gente tem as imagens de satélites, que elas já são obtidas por meio do sensoriamento remoto, né, uma técnica de sensoriamento remoto que capta imagens mais amplas, de lugares mais amplos, tá? Com grandes extensões. O GPS, né? A gente utiliza esse GPS praticamente todos os dias, quando a gente se desloca, né? Quando a gente sai da nossa casa, quando a gente pede ali um aplicativo, né? Quando a gente está no trânsito, a gente procura sempre utilizar-se desse recurso, né, que é um sistema de posicionamento global. Ele foi aí desenvolvido na década de 70, né, nos Estados Unidos, como um fim militar, mas aí a gente tem essa técnica, inclusive em celular também. Lembra na última aula que eu falei que a bússola a gente também encontra em alguns aparelhos, né, de celular, o GPS também, né? Ele vem ali em alguns aparelhos, facilitando essa técnica, né, de localização. Vou deixar um desafio para vocês, né? Esse desafio é muito tranquilo, ele traz um pouco do que a gente aprendeu na aula passada e um pouco da aula de hoje. E aí a gente coloca, né, nessa primeira questão, retome a ilustração acima, que no caso está aqui do lado, tá? Essa ilustração que tem essa menininha, com os bracinhos aí esticados. Estendendo o braço direito na direção em que nasce o sol, temos. E aí você vai dizer, à direita a gente vai ter o quê? O norte, o sul, o leste, o oeste. À esquerda a gente tem qual ponto, né? Daquela rosa dos ventos ali, dos pontos cardeais. À nossa frente, atrás. A segunda questão, durante a noite, é possível localizar os pontos cardeais por meio de quê? Lembram que a gente trabalhou por meio do sol, por meio do cruzeiro do sul, por meio da bússola, por meio do sensoriamento remoto, por meio de fotografias aéreas. O que é que a gente tem ali, né, de como a gente vai localizar utilizando esse período da noite? E a última questão,
Cruzeiro do Sul é uma constelação em forma de cruz. A ponta inferior desse conjunto de estrelas sempre indica o quê? A ponta inferior, ela vai indicar o quê? O norte, o sul, o leste ou o oeste? Atividade muito tranquila, espero que vocês respondam essa atividade. Espero também que tenham gostado da aula, gostado do assunto. Pesquisem a respeito, dessas temáticas de coordenadas, de latitude, longitude, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!